Ok, pessoal, voltamos e hoje o nosso papo aqui com a professora Maria Bertocci e com o Carlos Martins, gestor público. E todos os dias a nossa preocupação, tá, é trazer temas da nossa cidade. Muitas vezes é falar da nossa cidade. A gente também fala coisas do Brasil, naturalmente, até do mundo. Covid, por exemplo, a gente está falando do mundo. Mas a gente quer debater, discutir a nossa cidade, o futuro, o que vem por aí, né? A gente está vivendo uma pandemia, um momento muito difícil, aqui em Teresópolis também. Eu acho que a população está levando isso na brincadeira, tá? Eu tenho visto aí acontecer, tanto que os números são altos e as pessoas falam assim, cadê a vacina? Eu ia entrar nesse assunto, antes de eu conversar com a Maria e com o Carlos, tá? Mas eu precisei... Você conseguiu aí o vídeo, Gilberto? Sim. Tá, hoje pela manhã... É porque eu preciso falar uma coisa, inclusive com vocês também. Não esqueci da pergunta não, tá, Maria? A gente vai falar sobre reforma agrária. Hoje pela manhã, eu tive com o secretário de Saúde, cedo, lá no alto, onde chegaram somente 200 doses de vacina. E ele vai falar com a gente. Quer ver? Solta aí. A vacina chegou no bairro do Alto. A vacinação chegou no bairro do Alto. Está aqui o secretário de Saúde, o Antônio. Antônio, quantas doses? Bom dia, Hélio. Hoje nós temos 200 doses aqui para vacinar no posto aqui Volante do Alto. Temos 50 doses em Pessegueiro e 50 doses em Bom Sucesso. Então nós temos 3 unidades de volante vacinando hoje. Quantas pessoas já foram vacinadas? Hélio, nós não fizemos o cálculo, mas já mais de 50 pessoas vacinadas. Rapaz, tem uma fila enorme aí aguardando, né? Nós estamos vacinando, vamos até o fim das 200 doses. Se sobrar alguma dose em outro posto volante, nós vamos estar trazendo para aqui, para a unidade. Ok, então, veja bem, sobraram doses e eles já reduziram para 85 anos. Então, como sobraram doses, já foi reduzido para 85 anos. E a fila que eu peguei, ela estava da praça, da Praça da Feirinha, né, até depois, se aproximando do Sangalen. Esse é o tamanho da fila, muita gente. E mesmo assim foram 300 doses, lá no Alto 200, sobraram 200 doses. E aí já reduziram para 85 anos. Vai acabar? Vão acabar as doses? Vão acabar, lógico. Ah, mas o prefeito, tem gente reclamando que o prefeito não está buscando dose de vacina, que o vereador tem que falar isso. Não tem. Não tem, gente. Não tem vacina. Não tem vacina em Teresópolis, não tem vacina no Rio, não tem vacina em Brasília, não tem vacina em Londres, não tem vacina no Canadá. A vacina, ela está saindo, ela é distribuída para todos os países. Todo mundo está recebendo vacina, mas está recebendo em doses homeopáticas, né? Vão chegando poucas vacinas. A população vai ser vacinada. Não é que a gente tem que entender, mas não tem outra saída. A gente vai ter que aguardar isso, a vacina chegar, que vai chegar devagar, mas a vacina tem que chegar. E vão chegar vacinas aí. Tem a vacina do Reino Unido, né? Agora já tem a vacina da Pfizer, também já está chegando. Tem a Coronavac. Então, a vacina está chegando. Então, vamos aguardando, né? Agora, 85 anos. Ih, eu estou longe pra caramba ainda dessa vacina. A Maria nem se fala. Não vai ser vacinada esse ano. 29 anos? Não vai ser vacinada esse ano. Daqui a pouco a gente fala de vacina, a opinião de vocês. Maria, quando nós fomos para o comercial, você está falando sobre a reforma agrária, que é uma coisa muito debatida no governo PT, né, no governo Lula, no governo da Dilma, mas ela não chegou realmente a acontecer, ou eu estou enganado? Não, de fato. De fato, o governo do PT, os governos do PT, não enfrentaram o agronegócio como nós, do PSOL, eu sou do PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, então essa é uma das críticas que nós temos ao governo do PT. Assim, o governo do PT, embora ele tenha sido infinitamente melhor do que os governos, tanto os anteriores quanto o atual, porque eles entendiam a necessidade de política pública para atender as pessoas, entendiam a necessidade. A gente tinha um presidente que entendia o que era fome e combatia a fome no país. Assim, então a gente teve que está voltando.
Vocês estão acompanhando, mas a notícia é que é isso. Sem o auxílio emergencial, a fome está voltando no Brasil. E nós somos o quê? A 8ª, 10ª economia, a maior economia do mundo. Não tem motivo de alguém passar fome no Brasil. E a gente tinha alguns governos que entendiam isso e faziam políticas públicas nesse sentido. Agora, tinha um limite. E esse limite era justamente esse, né? O PT não conseguiu enfrentar os interesses do agronegócio no sentido da reforma agrária, não conseguiu enfrentar os interesses da especulação financeira, então o regime econômico, fiscal do país continua mais ou menos os mesmos, embora a gente tenha visto assim, um aumento no emprego das pessoas, embora a gente tenha visto um aumento na renda, no poder de consumo, isso tudo minguou. A gente hoje, né, retrocedeu, voltou várias casas e a gente precisa, de alguma forma, retomar, entender como é que a gente retoma isso e estamos com um novo desafio pela frente, que é a pandemia, né? Como que a gente vai cuidar, organizar a vida da cidade, a vida do país, para que a gente faça com que a pandemia tenha o menor número de óbitos, o menor número de contaminados, que as pessoas continuem, né, tendo emprego, dinheiro para comprar comida, para que os produtores, né, de alimento consigam continuar vendendo seus alimentos e todo mundo melhore a qualidade de vida. Realmente, o governo do PT, por incrível que pareça, ele fez menos reforma agrária, né, deveria ter sido, né, até porque ele bancava, ajudava o MST, ele fez menos reforma agrária do que o governo Fernando Henrique. É a coisa mais inacreditável isso. Mas eu queria deixar claro, trazendo um pouco para Teresópolis, até porque foi tema do meu trabalho, um trabalho científico que eu fiz da minha a minha especialização em desenvolvimento territorial, que é a questão da regulamentação fundiária. Esse é o maior problema, ele é mais sério do que a reforma agrária. O que acontece? Aqui em Teresópolis acontece muito que o pequeno produtor, ele tem lá a propriedade que não é dele, né? Ele é posseiro, ou é emprestado, ficou herança do pai, do avô, que ele não tem documento, não tem nada, então ele não consegue, ele não tem acesso à Emater, ele não tem acesso lá o Pronaf, exatamente, fugiu aqui, o Pronaf, ele não tem acesso a nada. E isso é de fundamental importância para que a gente tenha um desenvolvimento sustentável, um desenvolvimento real, porque quem mata a fome no Brasil é o pequeno produtor, né, a agricultura familiar, isso é muito importante. E está sendo feito agora. Agora lá no Nordeste foram mais de 4 mil pequenos produtores que receberam o título, e ele vai poder fazer o que ele quiser com a terra. Se ele quiser vender, ele vai vender, e com certeza ele não vai vender, porque ele já está ali há muito tempo. Ele vai ter acesso a todo esse programa que vai beneficiar e vai potencializar. Porque o Brasil, Hélio e Ana e Maria, o Brasil tem um papel fundamental em quebrar aquela teoria neomalthusiana que dizia que o maior problema da fome, o que era? Era o excesso de população, que nós tínhamos muita população e não produzíamos alimento. E a Embrapa, que eu tenho muito orgulho de falar da Embrapa, que é a maior empresa de pesquisa agropecuária do mundo, é nossa, é brasileira. Infelizmente, a minha esposa fez pesquisa durante 8 anos na Embrapa. Nós fomos lá na minha cidade, onde ela trabalhou e fez o mestrado, doutorado lá, está sucateada. O governo do PT destruiu a Embrapa. Só segura aí um pouquinho, porque está muito bom aqui, tá? Está muito interessante. Cristina Lídia, por favor, não sai. Cristina está brigando aqui com a gente, né? Eu já tenho uma opção de pessoal que eu quero passar para vocês, mas a Cristina está falando aqui. Gente, fale mal do bolso nariz. Eu não entendi muito bem, né? Não do PT, não vou ouvir mais. Veja bem, Cristina, ninguém falou mal do PT. Não. Tá? Aliás, não falou mal de ninguém até agora. A gente não está aqui para falar mal, a gente está debatendo, está aqui batendo papo. Então, Cristina, não desliga não, fica aí vendo a gente. O Paulo Ribeiro, o agronegócio está salvando o Brasil. Exatamente. A Cristina Lídia, o Brasil mudou com o PT. E se o Haddad tivesse sido eleito, não estaríamos como estamos. Túlio Cícero, boa tarde, Hélio Carracena, boa tarde, meu amigo Carlos Martins. Boa tarde, Paulo Ribeiro,
só se combate fome com trabalho, não com dinheiro do Exatamente. pagador de impostos. Exatamente. Por que tiraram, a Cristina perguntando, por que tiraram o PT no... Não está perguntando, ela está afirmando aqui. Por que tiraram o PT no golpe? Cláudia Greenberg, olá Hélio, olá Cláudia. Madison Souza, pergunta à professora Maria, sendo o PSOL um partido de esquerda dissidente do PT, o qual foi contrário à reforma da Previdência que tirava direito dos trabalhadores. Como partido se vale da ideologia... Peraí, aumentou aqui. Como partido se vale da ideologia de esquerda perpetuando as mesmas ideias petistas no tocante à igualdade. Aí ele pergunta, cidadania e justiça? Quer responder? Entendeu o que ele falou? Vou repetir aqui para você. Entendi, eu posso... É porque ficou longo pra caramba aqui, né? Mas eu acho que eu entendi, assim, né? Eu diria que as ideias de cidadania, igualdade, justiça, essas são ideias que não são ideias de um partido ou de outro partido, né? A gente tem essas ideias que estão aí, e o que a gente que é do PSOL, o que eu defendo, é que a gente que entende o que é o comunismo, o que foi o movimento comunista, o movimento socialista ao longo do século XX, entende que eram movimentos que estavam defendendo o direito de todo mundo de ter acesso a uma vida digna, de ter acesso a uma vida feliz. E isso, assim, são várias interpretações históricas que a gente pode fazer, estudar um pouco a história, pensar como é que foi, como é que cada governo fez, mas a gente tem o fato hoje, que é inegável, que é assim, né? No sistema capitalista, a gente organiza a produção segundo o lucro. Então, a gente vê, volta e meia, notícia de comida sendo jogada fora porque não vai dar lucro vender aquela comida. Então, a gente tem que pensar um pouco, para além das nomenclaturas políticas, embora a nomenclatura seja importante, a gente tem que pensar um pouco o que a gente quer como sociedade, o que a gente quer da nossa cidade, o que a gente quer como organização humana, e eu acho que a pandemia é um momento de reflexão sobre isso, né? De a gente pensar assim, como é que a gente vai fazer, por exemplo, para a comida chegar de quem produz até quem consome. E aí, sobre o agronegócio, assim, se ilude um pouco quem dá muito valor ao agronegócio, porque o agronegócio não é quem produz comida. Quem produz comida no Brasil é o pequeno produtor. É o pequeno, médio produtor, é a produção familiar. Os grandes latifundiários do Brasil estão, de alguma forma, se beneficiando agora que o dólar está bem alto, porque eles conseguem vender a produção e né, recebem em dólar e tudo mais. Mas, assim, a gente tem causas graves de problemas sociais, de desmatamento, de expulsão das pessoas do campo. A industrialização do campo, ela, para produzir, para vender commodity, né, para vender coisas, para vender soja para a China, para vender biodiesel, para vender... Isso tudo tem uma lógica muito predatória que a gente não sabe se é o que faria melhor para as pessoas no país. Por exemplo, não é o que alimenta as pessoas. O que alimenta as pessoas é a produção da agricultura familiar. É a produção que você está falando, e aí a regulamentação fundiária é essencial, fundamental em Teresópolis. Cada um no seu quadrado, como a gente diz, cada um tem o seu papel fundamental. O pequeno agricultor, ele vai realmente produzir o alimento que vem na nossa mesa, a alface, a couve, né, o feijão. E o agronegócio, ele tem um papel, hoje, fundamental, de regular, de equilibrar a nossa balança comercial. O Brasil não está falido hoje graças ao agronegócio. A gente vê algumas cidades, como Piracicaba, que das 300, hoje, digamos, em torno, um pouquinho mais hoje, de 300 startups direcionadas ao agronegócio, empresas de tecnologia, 120 estão em Piracicaba. Piracicaba conseguiu dar a volta por cima, porque ela explorou a tecnologia e gera muitos empregos, mas muito, para o pequeno e para o grande. Mas a gente precisa beneficiar esse produto que o agronegócio produz. Porque a gente, por exemplo, vende para a China minério de ferro para comprar aço. Exatamente. Então tem uma necessidade, a esquerda debate essa necessidade há muito tempo, de industrializar o país. De alguma maneira, da gente poder vender produtos, vender... O Brasil tem muita inteligência. O Brasil, você pega aí na escola, tem muita gente que tem muita capacidade de pensamento. A nossa pesquisa poderia estar muito mais desenvolvida, e a gente tem visto as agências de pesquisa tendo fomento retirado, financiamento retirado cada vez mais. Os professores, a gente que é professor do Estado, está há 6 anos sem reajuste
Então a gente não tem reajuste nenhum, faz 6 anos. 6 anos. É uma desvalorização da produção intelectual, da produção científica, que é claro que isso é danoso para o país inteiro, porque se a gente vender soja ou vender banana, quem ganha dinheiro é só o dono daquela terra que está produzindo aquilo. Diferente da gente beneficiar o produto e vender uma coisa. Nós temos o segundo maior parque industrial das Américas, Estados Unidos, depois Brasil. Que está diminuindo, né? E está diminuindo. Se a gente analisar década de 80 para cá, se tu olhar o gráfico, está caindo. Por quê? Porque essa, como é que vai dizer, invasão da China, essa venda da nossa, né, do nosso Brasil para a China, faz com que a pequena indústria, que é um exemplo mais claro, é verdade, acabaram. A indústria do Fecharam. sapato. Novo Hamburgo, eu lembro lá na década de 80, eu tenho um amigo, de repente a mãe dele está sempre me assistindo, a tia Deli, ela mora lá em Bagé, na minha cidade. Eu lembro do Rafael contando, e o Rogério, eles iam para Novo Hamburgo, para a casa do tio dele, que morava lá. E eles contavam dos carrões que eles vinham naquela época, década de 80, Eclipse, e esse Toyota, esqueci, o Honda Accord, essas coisas que a gente não via em Bagé. E eles contavam porque Novo Hamburgo era uma cidade riquíssima. Aí depois foi para Franca, né, se mudou esse parque calçadista para Franca, em São Paulo, e se desfez. Né? Por quê? Porque é muito mais fácil comprar da China. Mas eu vou te dizer que não é por causa da China. Isso é por causa da nossa política econômica, só que tu paga. Em 99 tu já vai ter uma noção. Mas não é por causa da China, é por causa da nossa política econômica que paga muito quem deixa dinheiro no banco. Então o fato de que você não é um imposto. Olha só, 42% de tudo que você paga em imposto vai para o banco. Vai para pagar a dívida. Então, assim, e é uma dívida que o país não reviu. Um exemplo? Nós tivemos lá, isso em 2013, 2014, o nosso juro era em torno de 17%. Hoje está em torno de 2,5%. Eu preciso ir para o comercial. Absurdo. Eu estou gostando tanto de ver vocês dois, eu estou quieto aqui, né? Vendo só. E eu eu gosto de trazer aqui para o programa pessoas interessantes, né? Você já viu isso, que a gente só traz aqui pessoas que podem acrescentar alguma coisa. Acabei de achar uma aqui no Facebook, ela não vai me escapar. Cláudia Ferraz Correia Bertoshi, a sua mãe, né? Estou vendo aqui os comentários dela, e qualquer dia eu posso trazê-la aqui? Ela viria? Pode, mas ela está em Mato Grosso do Sul, agora está meio difícil. Ah, mas ela vem para cá, ela vem. Quando vier, Cláudia, eu vou precisar de você aqui. E tem muita gente aqui falando, Leonardo, Paulo Ribeiro, Cláudia Grimberg, Rodrigo Consenza, qualquer dia vai estar aqui com a gente, o Túlio Ribeiro vai estar aqui também, está para vir aqui, o Madison, está muito bom, eu gostaria até que depois do programa... É um amigão que eu tenho. O Túlio? Não, o Túlio é um amigão do PTB, né? O Túlio. Você está falando quem? Você está falando do Túlio, que é um amigão, Sim. O presidente do PTB, um parceiro, amigo. O Madison, lá de Magé, um irmão, amigo, uma pessoa que tem me ajudado muito aí. E depois vocês entram aqui no Facebook para conversar com as pessoas aqui, que o pessoal está falando pra caramba aqui. Eu vou para o comercial agora, tá? Eu não vou fazer um contraponto, não vou me contrapor ao que a Maria falou aqui. Tanto que eu vou falar dos dois lados. Tá? Qualquer dos dois lados, quando você chega aos extremismos, né, quando tem o extremismo, ele é muito, muito ruim para qualquer população, né, para qualquer povo. Tá? Nós tivemos, ela falou dos movimentos comunistas que aconteceram no mundo. Eu vou citar dois, tá? Um comunista, outro não comunista, tá? Mas extremos, tá? Extremos. Quando houve a 1917, tá? A queda do czarismo na Rússia, que veio aí o movimento comunista na Rússia, ali morreram milhões de pessoas. Tá? Então, foi um movimento extremista. Matou, porque todo golpe, toda revolução, infelizmente, morrem pessoas. E ali matou gente pra caramba, depois da criação da União Soviética também. Lógico, uma opinião minha. E eu não estou me contrapondo a Maria de maneira nenhuma, até porque eu vou citar os Estados Unidos também, que é o outro lado, né? Aí é o capitalismo puro. O americano, ele matou tanta gente, que não tinha mais ninguém para matar, não tinha mais índio para matar, não tinha mais negro para escravizar, ele matou ele mesmo. Ele conseguiu fazer uma guerra civil. Conseguiu se meter ali em guerras por esse mundo todo. Então, qualquer extremo é muito ruim. Eu acho que os dois lados existem aí, estão aí os dois lados, mas o extremismo é muito ruim. A gente volta já
continuando com os nossos convidados de hoje. Aliás, não, parceiros do programa de hoje. A gente volta já.